Meu povo, chuva de notícia, chuva de informação e parece que o ditador da toga vai perder o acesso a todos os bancos no planeta Terra. A tendência é essa, os Estados Unidos quer colocar isso para todos. Acredito que a lei tem que se chamar Alexander de Moraes, né? Mas isso aí é para todo mundo, todos, enquanto o homem estiver lá. Acho que eles vão perder o acesso às contas bancárias global. E eu acredito também que no próximo mandato vamos ter alguém indicado por ele. Os Estados Unidos está muito forte, né? Te ouvir um pouco mais em relação a isso, essa relação de Brasil e Estados Unidos, como ficaria, uma vez que a gente está vendo ali as instituições americanas, a gente não está vendo somente uma parte do Congresso, nós não estamos vendo somente os republicanos, mas nós estamos vendo outras instituições americanas falando claramente que na América, independente dos lados, a liberdade de expressão é um valor americano. O- Tem que ser entendido isso, né? Quando a turma disse, o Alexandre de Moraes não está preocupado, né? Parte de uma repórter, acho que da Globo News, ela disse que o Alexandre de Moraes achava, né, os ministros, quando o Trump foi eleito, brincaram, quem perderia o primeiro visto, brincaram sobre a situação, viram agora que o passo é muito mais sério, né? A gente está começando a entrar numa situação de conflito diplomático entre dois países. Lembrando que a diplomacia é mais sutil do que isso. Quando ela vai a algo tão expresso como ela está fazendo agora, porque se o pessoal aí da Oeste depois colocar, Geis, a própria embaixada americana, ela também compartilhou essa informação para isso. Ou seja, a representação americana no Brasil foi vocal em dizer: temos um conflito claro, não violem a nossa soberania. O que é que eles estão dizendo com isso? Existem decisões absolutamente inconstitucionais do Alexandre de Moraes querendo o bloqueio do Alan dos Santos em todo o planeta, não só no Brasil. E nunca o Alexandre de Moraes teve qualquer jurisdição fora do Brasil. Isso foi uma crítica muito grande feita por mim, pelo André Marcília, por outros juristas, limitando a jurisdição do Alexandre de Moraes à jurisdição brasileira. Na minha visão, completamente constitucional, equivocada, mas, como disse bem o advogado do Rumble e da Trump Media, não há quem recorrer, que é a falha tremenda disso. Porque qualquer ação contra o Rumble, ou contra o X, ou contra a Starlink, ou contra qualquer empresa, ela deveria acontecer necessariamente em primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. Por si só, isso por si só já tornaria inconstitucional. Mas o mais absurdo, que é onde está a ação judicial, é onde tem a reação da embaixada, é onde tem a reação dos Estados Unidos, é onde o juiz vai ser pego, é onde o Alexandre de Moraes vai ser punido pessoalmente, é exatamente na invasão da jurisdição americana para determinar que uma empresa que tem sede em outro país bloqueie e informe, por exemplo, os dados, bloqueie e informe os dados do cidadão americano ou que mora nos Estados Unidos de maneira regular, que é o caso do Alan dos Santos, para persegui-los de maneira completamente ilegal, inconstitucional, violando o Tratado Internacional, violando o Tratado de Haia, violando o Pacto de São José da Costa Rica, todos os tratados que o Brasil são signatários. É por conta disso que o Alexandre de Moraes vai ser punido nos Estados Unidos. Ele começa a ser punido nos Estados Unidos. Porque a decisão de ontem, publicada em Tampa, apesar dela não determinar a liminar, ela diz claramente que as ordens são ilegais, que as ordens não são válidas, que elas não merecem cumprimento, não merecem nem atenção por parte das empresas. Hoje, o Comitê Judiciário passa muito rapidamente nessa visão, mas na comissão. Lembrando que também teve apoio dos democratas, foi unânime a votação na Comissão Judiciária. Democratas e republicanos votaram juntos nesse Comitê Judiciário, que aí depois, que é como se fosse a nossa comissão aqui do Congresso Nacional. Próximo passo aí para o plenário da House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados de lá, que vai ser passado também com muita pressa. O próximo passo aí para o Senado da República Americana e fazer isso ser votado com maioria republicana. Tenha certeza, só está começando.
só está começando a reação aos abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Jorge Serrão, nós estamos com o Rodrigo Marinho, diretor executivo do Instituto Livre Mercado, repercutindo conosco as últimas decisões da Justiça Americana em relação ao caso do Alexandre de Moraes. Sua pergunta. Rodrigo Marinho, hoje saiu uma informação muito importante. A gente já nota um consenso global sobre a necessidade do respeito à liberdade de expressão na América. Jeff Bezos, da Amazon e dono do Washington Post, mandou um e-mail para todos os seus repórteres, editores do jornal, avisando que a partir de agora a sua pauta editorial vai tratar de duas questões fundamentais e ninguém pode escrever diferente disso lá. A primeira, para tratar das liberdades individuais, e a segunda, para tratar da questão de livre mercado, tema que é afeito exatamente à sua especialidade. Como é que você está vendo esse movimento e como o Brasil vai ter que se adequar a esse tipo de nova realidade mundial? Não há mais espaço no mundo para censura, né? É muito interessante, Jorge, que o Pedro Lula ele foi tão longe para ESG, o ZEID, intervenção do Estado na economia, que agora o Pedro está voltando com a força como deveria ser. O mundo precisa voltar a ter liberdade de expressão. Quando o JD Vance vai para a Europa e fala uma crítica contundente aos representantes políticos europeus, dizendo que a grande preocupação deles deveria ser a Rússia e não o que alguém fala na rede social ou o que alguém faz uma oração olhando para uma clínica de aborto, que foi o caso específico, aquilo já mostra a força, né? E, obviamente, de uma tradição americana e ocidental, que é essa defesa das liberdades individuais, a defesa ao livre mercado. Aqui, o nosso papel no Congresso Nacional, eu como diretor executivo do Instituto de Mercado, secretário da Frente Parlamentar do Livre Mercado, que é presidida hoje pelo Luiz Felipe de Orleans Bragança, que tem um papel imenso de fazer essa pauta avançar aqui no Congresso Nacional. É interessante porque o Jeff Bezos foi vocal naquilo que o Zuckerberg já tinha sido, mas tinha receio de falar do seu negócio, e o Jeff Bezos também tinha receio de falar do seu negócio, apesar de pessoalmente acreditarem nisso e caminhar para essa visão. É interessante porque isso muda a linha editorial do Washington Post, né? Lembrando que é mais claro a visão da mídia para isso. Hoje a gente tem mídias, hoje o Brasil caminhou com mídias como o Oeste, como o Brasil Paralelo, como outras mídias, que elas vão ter uma visão mais clara, posicionadas à direita. Mas por muito tempo tinha aquela mídia que você não sabia direito qual era o posicionamento dela. O Washington Post, os americanos sempre foram muito mais claros contra a previsão de mídia. E sempre o posicionamento do Washington Post foi um posicionamento à esquerda. Foi a primeira vez em muito tempo que o jornal não se posicionou a favor de um democrata, ficou neutro. Agora, quando o Jeff Bezos, durante a campanha eleitoral, agora o Jeff Bezos já pontua claramente no jornal e numa região historicamente de esquerda que o pensamento é livre mercado. Né? No caso lá, eles não se chamam liberais, né? Os liberais lá são os democratas. Uma pena eles terem perdido uma palavra tão bela como liberal. E eles se chamam de classic liberals, ou libertários ou conservatives, para confirmar aquilo que eles acreditam sobre liberdade de mercado. Mas isso é a base da civilização ocidental. O Ocidente se tornou rico e próspero exatamente por acreditar nisso. Vida, liberdade, propriedade, né, que são as instituições que devem sempre ser protegidas para isso, e esse é um avanço com muita felicidade que eu vejo o Bezos fazendo para o Washington Post e, obviamente, para aquilo que é a Amazon e todo o conglomerado que é controlado por ele. Marina Helena, nós estamos aqui com o Rodrigo Marinho conversando a respeito aí das últimas reviravoltas em relação da Justiça Americana e Alexandre de Moraes. Sua pergunta. Rodrigo, a minha pergunta, na verdade, eu tenho duas aqui, se você me permitir. Uma é por você estar exatamente nessa instituição tão importante para o livre mercado, tudo isso envolvendo Alexandre de Moraes, por ser uma questão institucional, vamos lembrar, né? O ministro, ele não é qualquer um. Ele está na nossa Suprema Corte, né? Então, tudo isso que está acontecendo pode, sim, estremecer as relações Brasil-Estados Unidos, inclusive empresariais. Então, se vocês têm pensado em outros riscos, né, que o nosso, assim, medidas e sanções que o nosso país
pode sofrer, que acabe também transbordando aí, afetando a todos os brasileiros por conta dessa responsabilidade de um ministro. E a segunda é um pouco do impacto no Congresso de tudo isso, né? Como que o Congresso está assistindo tudo isso que está acontecendo? Há algum tipo de mudança de postura, você sente? Porque nos Estados Unidos, eu acho que ficou muito clara essa mudança das big techs, essa mudança editorial em um jornal, e tudo isso vem muito da demanda da população. A população foi muito clara nas suas demandas quando elegeu o Trump. E eu tenho essa dúvida, aqui no Brasil parece que os nossos parlamentares sempre estão meio alheios ao que tem as demandas da população. Então, como é que está sendo a repercussão aí? Se você acha que isso pode, enfim, de alguma maneira avançar, que o Congresso defenda aquilo que é tão importante para a gente, como a liberdade de expressão e essas outras liberdades que vêm sendo violadas. Eu vou começar pelo fim, Marina. A sua pergunta final, depois eu volto para a primeira pergunta. Eu acho que o fato da gente ter tido um evento semana passada, numa convenção do PL, em que ele reuniu todos os congressistas ali para isso, juntando inclusive as big techs, né? X, Meta, salvo engano, Meta e Google chegaram a participar desse evento. Não sei se Google passou, mas X e Meta com certeza participaram desse evento. Já foi uma mudança muito, muito grande sobre a forma de lidar disso. Lembrando que quando o Messias, né, o tal do Messias, lá da época da Dilma Rousseff, fez uma audiência pública completamente equivocada, sem poder para isso, para chamar as Big Techs para uma reunião, as Big Techs não compareceram. E elas foram convidadas justamente para participar do evento do PL de comunicação, e elas compareceram. Eu acho que nós já começamos a mostrar a mudança nas eleições municipais, né? As eleições municipais já são a prova clara de que ninguém aguenta mais o estado de coisa que estão aqui. E tem uma informação absolutamente relevante, resumindo sobre essa parte do Congresso Nacional, que abre hoje, né? Pela primeira vez, desde que o Lula foi eleito, na Bahia e em Pernambuco, você tem mais desaprovação do que aprovação do governo Lula. É a primeira vez que isso acontece na história. Óbvio, no Sul-Sudeste, né, fora do Nordeste, que é onde o Lula ainda tem uma força muito grande, esses 3 estados que têm muitos votos, é um estado eleitoralmente super importante, começa pela primeira vez a desaprovar isso. E, obviamente, políticos, né, estão preocupados com a sua eleição e a sua reeleição. Então, você vê um movimento político com muita dificuldade do governo conseguir montar uma reforma ministerial que melhore a sua coalizão, melhore o seu suporte, né? O governo hoje, Marina, eles não têm 90 votos dentro dos 513 deputados. Eles não devem ter 30 votos deles mesmo nos votos que tem no Senado. A dificuldade é até maior, na minha visão, na Câmara do que no Senado. Mas acho que isso vai mudar, vai piorar com o Davi Alcolumbre sendo o atual presidente do Senado. Então, o equilíbrio de forças para isso, na realidade, está tornando cada vez pior para o governo. Porque quando eles tiram a 4ª mulher com função de ministra, certo? E colocam um homem no lugar, né? Imagine aí se fosse o Bolsonaro fazendo isso. E coloca um homem no lugar que é detestado pelo Arthur Lira, né? O Arthur Lira já foi vocal em dizer que o Alexandre Padilha é um incompetente, certo? Isso foi a fala do ex-presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados, que assume o Ministério da Saúde, que é um ministério muito relevante, muito importante, com um gigantesco orçamento, sem tentar fazer uma composição com qualquer outro partido político. Você mostra a dificuldade que o governo tem para isso. Inclusive, há uma discussão aqui em Brasília de bastidor, que o Isnaldo Bulhões, que é o líder do MDB na Câmara, um partido absolutamente relevante junto ao Congresso Nacional, está sendo convidado para assumir a vaga do Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais, e vários colegas dele estão dizendo, o barco já afundou, já naufragou. Então você tem uma situação muito, muito difícil para o governo relacionado a isso. E, obviamente, o governo hoje está em coalizão com o Supremo, que é completamente absurdo, né, ilegal, inconstitucional, viola todo e qualquer aspecto de separação de poderes, mas claramente você vê coisas que não são resolvidas no legislativo, eles levam para o judiciário, um exemplo, as emendas, para conseguir resolver o problema deles, e isso tem tornado, né, essa situação de emendas, que é muito o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, tem uma capacidade de navegar muito nisso,
isso está lá sendo controlado pelo Dino, ministro que acabou de ser indicado pelo Lula, obviamente a disposição do parlamento de querer fazer algum gesto pró-governo é zero. O governo, na verdade, erra a todo momento, né? Ontem teve um anúncio na Globo sobre 7,5%. Né? Eu acho que eles queriam testar o balão de ensaio, não conseguiram. Mas, por último, para finalizar a pergunta da Marina, que foi longa, gente, desculpa aí a longa resposta, é o aumento, obviamente, de tarifas e cobrança de tarifa para isso. Há um risco, claro, e pode acontecer, obviamente, relacionado a esses abusos processuais serem respondidos com tarifas comerciais no Brasil, que aí não só será impactado o senhor Alexandre de Moraes, mas todos nós que já estamos numa situação muito ruim economicamente falando. Rodrigo Marinho, muito obrigada pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão... Brasil, deu ruim para os censores, né? Deu ruim para os censores. O cara lá falou, vocês podem fazer o que quiser nos países de vocês. Podem ser ditadores, censores. Vocês só não podem entrar nos Estados Unidos. É só o começo. Isso é só o começo. Estou falando meio devagar porque a garganta tá ruim. Por que é só o começo? Próximo passo é asfixiar os sensores, né, no planeta. Contas bancárias dos sensores serão bloqueadas no planeta. Rapaz, olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa bagaceira. Essa turminha aí vai se for tão grande, de um tamanho tão grande, porque vai pegar todos. Delegado, jornalista. Tá certo. Tem que pegar todos os cúmplices. Todo mundo que faz esse sistema se movimentar. E a gente vai estar aqui para assistir tudo isso, né, pessoal? Vamos assistir de camarote. E se caso acontecer mesmo, nós já estamos vacinados, né? Vamos esperar as coisas acontecerem sem essa de 72 horas. Mas se isso realmente acontecer, o dinheiro do Forbes eu vou reservar. Se vou.